Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Alguém vem hoje aqui pela primeira vez? Então todos já conhecem, né, como funciona a casa. Como vocês sabem, nós temos reunião praticamente todos os dias. Em especial, a gente divulga a reunião de sexta-feira, que é voltada para dependência química, tanto familiares quanto as pessoas que estejam passando por essa dificuldade. É sexta-feira às 7h30 da noite, desculpa. A gente também está divulgando a nossa viagem para Araxá, que é uma viagem tradicional aqui da casa. Nós temos ainda 9 lugares. Quem estiver interessado, é só falar com a Sandra. Então agora baixou para 8. Então. Menos 1, né? Então quem puder ir falar com a Sandra, é uma viagem super bonita, né? Nós vamos para lugares tradicionais da doutrina espírita em Minas Gerais. E uma viagem muito agradável e muito boa, né? Aqui com os colegas da casa. Em relação à parte da assistência social, como vocês sabem, a gente assiste as famílias carentes. E todo segundo sábado do mês, a gente entrega cerca de 72 cestas básicas. E nesse mês em especial, nós estamos precisando de leite e arroz, como outros itens de não perecíveis, né? Quem puder colaborar, vai ser bem-vindo. Então, queridos irmãos, vamos fechar um pouco os nossos olhos, então. Ficarmos em atitude de prece, serenar um pouco o nosso coração. Vamos respirar, entrando em contato com o ambiente aqui presente. E vamos nos dirigir ao nosso Mestre Jesus. Mestre, aqui estamos mais uma vez, em Teu nome, para nos congregar, para nos fortalecer, para ouvir um pouco mais dos Teus ensinamentos. Apesar de todos os nossos defeitos e imperfeições, queremos muito melhorar. Agradecemos, Pai, aos amigos da espiritualidade aqui presente, que cada um de nós recebeu, que recebeu cada um de nós aqui ao adentrarmos. Desde já estamos sendo assistidos em nossas necessidades físicas e emocionais. Que nós possamos deixar um pouco as nossas preocupações de lado e por alguns momentos nos asserenar, ganhar forças, nos fortalecer um pouco mais para enfrentarmos os nossos desafios dessa encarnação com muito amor e paciência. Pedimos, Pai, proteção para esse trabalho de hoje, que nós possamos todos sairmos melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Só lembrando a todos, desligar o celular ou deixar no silencioso, né? Às vezes a gente esquece, para não atrapalhar a palestra, né? E hoje nós vamos receber nossa querida irmã Simone, vamos envolvê-la em muito amor. E o tema de hoje é a família na visão espírita, baseada no livro Nosso Lar, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Seja bem-vindo, viu? Boa noite a todos. Essa altura, na próxima eu capricho. Tem que entrar 2 vezes em muita fila aí. Mas vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é falar um pouco da visão, do conceito, da definição de família dentro da doutrina espírita. Mas antes da gente falar nisso, eu queria fazer um lembrete, né? Afinal de contas, o que é o espiritismo, né? Porque a gente vai falar da família dentro da visão espírita e a gente fala muito, vai à casa, ouve palestras, não lê tanto quanto deveria, né? Mas teria que ler, teria que praticar, coisa que a gente também não faz. Então eu queria uns 5 minutinhos para a gente pontuar um pouco o que é o espiritismo, o que faz uma casa espírita, para a gente entender como esses conceitos vão trabalhar a noção de família, seja aqui, seja no plano superior. Então, gente, o espiritismo é uma doutrina que está fundamentada num tripé: filosofia, ciência e religião. Isso significa que ela traz questionamentos, traz reflexões, traz estudo e traz mudança de comportamento.
Traz estudo porque é uma ciência. Traz reflexão porque é filosofia. E traz mudança de comportamento porque é religião. Então, ela traz mexidas mesmo. Ela mostra para você responsabilidades que muitas vezes a gente não quer observar. Ela chama a atenção para aquilo que a gente passou, às vezes, vidas tentando negar, fingindo que não era com a gente, desculpando, empurrando para frente. A doutrina tira o véu. Tirar o véu é mostrar coisas que nem sempre a gente vai estar muito disposto a ver, porque o nosso orgulho é duro. Então, mostrar defeitos, mostrar situações onde a gente vive, que só a gente mesmo pode sair, porque foi a gente que entrou. Então, a doutrina, ela mexe com essas situações. Ou deveria mexer. Por que eu falo que deveria? Porque o texto de hoje começa dizendo exatamente isso. O Espiritismo, o conhecimento que o Espiritismo traz, mexe muito com o ser humano. E eu acrescento, ele não coloca, mas eu acrescento. Deveria mexer. Porque muita gente vem ao Espiritismo, procura uma casa espírita, procura a doutrina, um pouco sem saber o que está acontecendo, e quando a coisa aperta, ouve mais bronca do que gostaria, ele pula fora. Ou ele entra, escuta o Evangelho, toma o seu passe e vai embora, como se nada. Não, gente, é um compromisso. Não basta entrar aqui, escutar o Evangelho e tomar o passe. É preciso entrar uns minutos antes, fazer a sua prece. É preciso ter tido uma conduta razoável durante o dia. Cada dia melhor. Cada dia diferente do outro. É preciso entendimento, é preciso, dentro das nossas possibilidades, a leitura, o conhecimento. Todos os dias, uma conduta melhor. É preciso tudo isso para que o passe e a palestra tenham algum efeito, tenham alguma mudança. Senão, não acontece, não. Por isso que eu falo que deveria. Nem todo mundo que frequenta uma casa espírita tem noção do que está fazendo. Tem muita gente que vem achando que todos os problemas serão resolvidos a partir do momento que ele passa aquele portal ali. Então, aí limpou, o dirigente da casa faz toda essa limpeza. Eu tenho a impressão que trabalhador espírita é meio faxineiro. Porque a gente vai tirando o pozinho de todo mundo, né? Não importa o quanto essa pessoa caprichou para chegar aqui sujinho. E a gente também, né? Porque a gente que trabalha numa casa espírita não é diferente. A gente também chega cansado, chega com problemas. Então, o importante é ter noção daquilo que eu perguntei há umas palestras atrás. Afinal de contas, estamos no Espiritismo, o Espiritismo está em nós. Afinal de contas, na encarnação que a gente não tiver mais o Espiritismo, os postulados espíritas estarão na gente o suficiente para que a gente faça o correto? Será que a gente vai conseguir caminhar com todas as informações que a gente já tem? Porque as informações não são novas. Não tem nada que a gente fale que seja novo. Você pode dizer assim, uma abordagem diferente, eu concordo. Mas o conteúdo a gente já sabia. Então, é uma questão para a gente parar e perguntar, já que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, onde é que, afinal de contas, eu me insiro nisso? Porque a gente não sabe onde vai estar na próxima encarnação. Pode ser que a gente não tenha esse recurso. E se não tiver, as informações que a gente já aprendeu em muitas vidas, e nessa, através da doutrina, a gente vai conseguir ter retido alguma coisa ao ponto de vivenciar? Ou será que a gente vai continuar fazendo opções de retardo, né? Retardando a evolução, retardando o conhecimento? Esse preâmbulo todo foi exatamente para dizer, o Espiritismo mexe com a gente, mas só mexe com quem se deixa mexer. Só faz refletir aquela mente que está cansada do sofrimento. Eu lembro muito da frase de Jesus, né? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Mas cansados do quê? Cansado de fazer burrada. Cansado de sofrer, cansado de fazer escolhas erradas. Aí a gente cansa, né? Eu lembro de um livro, não sei se vocês leram, Libertação, do André Luiz. O personagem, o nosso amigo Gregório, ele só é salvo porque ele cansa de fazer o mal. Olha que coisa interessante. Até o cansaço é salvador. Cansa, ele fica entediado. E aí a espiritualidade maior consegue resgatá-lo. Então, vinde a mim todos que estáis cansados, cansados de fazer escolhas erradas. Né? A gente pode fazer novos começos com essas escolhas cansadas.
Mas não quer dizer que a gente precise ficar cansado, tá? Sabedor disso, não fiquem cansados, né? Não esperem ficar cansados para procurar socorro. E a noção de tudo isso é colocado numa questão muito importante para a doutrina espírita, porque era importante para o Cristo lá atrás, né? Como uma doutrina que revê o cristianismo primitivo lá dos primeiros 300 anos, até o Concílio de Nicéia, que foi no ano 325. Que aí bagunçou tudo, criou uma série de dogmas que, num princípio, não tinha. Que é a noção de família. E a gente começa dizendo aquilo que a gente, às vezes, ouve com muita frequência na casa espírita, mas a gente torce que seja para o vizinho que está falando, né? A família, gente, é um núcleo abençoado, onde tem criaturas muito afins. Afins para o bem e afins para o mal. Aquelas que são amorosamente próximas de você. Um amor que foi construído por vidas também, né? Ele não caiu bonzinho na sua vida à toa. Você trabalhou com aquela criatura e conseguiu arrebanhá-la, né, para uma afinidade melhor. E aquelas que não são tão afins para o bem. São aquelas criaturas que são colocadas no seio familiar para que todos, inclusive ela e você, possam crescer através do convívio diário. Quanto mais próximo, maior o acerto. Se eu tenho que acertar, eu estou falando de débitos, tá? Não estou falando das afinidades do bem. Se eu tenho que acertar o passo com alguém, e esse acerto precisa ser urgente, eu não posso encontrá-lo uma vez por semana na casa espírita. Eu preciso estar dentro da mesma casa, todos os dias, de uma forma que eu não consiga escapar com muita facilidade. Porque pelo contato, né, o buril vai tirando as lascas daquilo que está sobrando. É o contato. É o amor infinito do Pai colocando no mesmo caminho criaturas que de outras formas poderiam estar fazendo escolhas erradas. Disso não advém que dentro de casa só tem inimigo, pelo amor de Deus. Dentro de casa está a misericórdia divina, de um jeito ou de outro. Também por conta disso, nós trazemos responsabilidades quando encarnamos. Responsabilidades que vão dentro da mesma família e fora, na nossa vida diária. Essas responsabilidades, gente, são incrivelmente importantes. Elas começam dentro de casa e se estendem. Responsabilidades de educação, de companheirismo, de exemplo, de conteúdo, de paciência, de amor, de fraternidade. Uma vez eu estava numa palestra da Heloísa Pires e uma moça falou que queria muito a paz no mundo. E ela, com aquele jeitinho suave, assim, tipo Emmanuel, falou para ela assim, pois é, a gente não consegue a paz entre 4 pessoas dentro de casa. É bastante utópico falar de uma paz no mundo. Até porque querer a paz no mundo, você não conhece o mundo, né? Os 4 que estão dentro da sua casa, você conhece. Então é mais difícil administrar. O mundo é vago, é genérico, né? Os de casa têm nome e sobrenome. Você sabe todas as tendências, então é mais complicado. Essas responsabilidades, gente, são frutos de escolhas que nós fazemos, compromissos que assumimos. Por exemplo, a responsabilidade da educação. Lembrando que pais, filhos, companheiros, são papéis que nós assumimos em vidas. Trocamos. Numa vida, assumimos outro papel, trocamos. Como formas de aprender, a única coisa que a gente ainda não aprendeu que é amar. Então, a gente vai passando, trocando papéis. Então, independente do papel que a gente tenha, nós trazemos responsabilidades. No caso de pais e mães, a responsabilidade é muito grande. Tem essa... O povo é terrível, né? Quando descobriram que agora está na virada, está passando para um mundo de regeneração, todas as crianças que estão nascendo agora são para mudar o mundo, né? São gênios, são praticamente santos, criaturas estão levitando já. Eu tenho vários amigos que tiveram filhos agora que falam isso. Não, eu tenho certeza que meu filho veio para... Não, menino olhando para mim, eu fico tão chocada. Tenho a cara de pau de falar. E falam, muitos, mais do que eu gostaria de ouvir, às vezes. E então, gente, seguinte, ninguém sabe quem é quem, né? A gente não sabe, independentemente do anjinho que você tenha dentro de casa, do ser de luz que caiu na sua mão, porque nunca cai um diabinho, cai sempre um ser de luz para você, né? Ser mãe de um ser de luz, olha que coisa incrível. Independente disso, gente, caiu na sua mão, é para educar.
luz ou não, ele está numa condição frágil ainda num corpo, que necessita de ensinos, necessita de exemplos, necessita da educação. Coisa que hoje em dia está um pouco ralo. Nós ainda não aprendemos, ou desaprendemos, ou nunca aprendemos, não sei ainda, o valor da palavra não, o valor do entendimento do que é o amor. A gente acha que o amor é concordar com tudo. A gente acha que o amor na educação de um filho é dizer que ele está certo em absolutamente tudo. O mundo inteiro está errado, você está certo. Outro erro comum é achar que depois de uma certa idade ele deixa de ser seu filho, então você não precisa mais falar para ele se ele está certo ou está errado. Ah, mas já tem 30 anos, ele não mudou até agora. Então, o mundo vai ser obrigado a conviver com aquela pessoa que você deixou de educar. Porque a educação é contínua, para sempre. O exemplo é para sempre. É claro que cada filho, cada criatura que nos acompanha tem o seu livre-arbítrio. A gente pode dizer, isso não está certo. E ele continuar fazendo, isso é uma decisão dele. Mas a gente não pode ser omisso, justificando esse pseudo-amor, querendo que a criatura só tenha sorrisos na vida. Nós estamos criando pequenos monstros de ego, pequenos monstros de orgulho, e que depois, gente, não é por nada, vão sofrer muito. E como nós gostamos muito dessas pessoas, a dor para nós é imensa, de saber que eles estão sofrendo em muitas parcelas por responsabilidade nossa. O Emmanuel é muito claro, quando ele diz que todas as criaturas que cruzam o nosso caminho, que a gente não educa, filhos, companheiros, educar pelo exemplo, pela conduta, pela fala. Todas as criaturas que nós deixarmos de sermos úteis, sendo possível ser útil, e o que elas fizerem com essa informação, toda a conduta que elas tiverem, a responsabilidade é nossa. A coautoria é nossa. Porque a gente deixou de falar, ou a gente não falou, ou falou errado. É parceria, gente. Então, o Emmanuel fala o seguinte, a gente nunca sabe as criaturas que estão por aí, que a gente condena, né? Porque ou gentinha que adora, né, julgar é a gente. A gente não sabe se a gente teve participação no estado que ela está hoje, em alguma vida aí para trás. Então, gente, por via das dúvidas, amem-se uns aos outros. Com todo o carinho que a gente gostaria de receber. Com toda a disciplina que a gente gostaria de ter. Porque a disciplina faz parte. O amor não é uma coisa solta, sem rédea. Ele traz a disciplina. E precisa da disciplina. Para que a gente possa moldar espíritos muitas vezes ainda frágeis dentro daquilo que é possível. Muito amor, mas muita disciplina. Essa é a proposta da doutrina espírita dentro da criação dos filhos. Hoje nós parece que vivemos numa sociedade um pouco terceirizada. Nós terceirizamos responsabilidades. Terceirizamos para a escola, para o vizinho, a mãe para o pai para a mãe. Terceirizamos, vamos empurrando. Tudo que der certo, fui eu que fiz, óbvio. Tudo que der errado, é o meu companheiro, é a sociedade, é a escola. Crianças crescem, gente. E aquela criança que você não acompanhou em educação e tudo mais, em conduta, vai virar um adulto que retorna para você e para os demais toda essa falha que recebeu. Pensando em vidas, várias pela frente, vocês imaginam na troca de papéis, como é que nós podemos ter pais que não gostam de filhos, filhos que não gostam de pais, desde pequenininho, e a gente não sabe de onde vem esses confrontos, né? Vem essas ausências que nós geramos na educação mútua. Eu costumo falar que a gente passa recados sempre pela nossa conduta. Passamos recados. Quando dizemos a um filho que ele pode fazer tudo, nós estamos passando um recado. Pode fazer, porque eu acompanho tudo. Se você passa o recado dizendo, não, isso não pode, você vai dizer para ele, olha, vai ter um limite. E o seu limite é o espaço do outro. Você vai passando o recado e nós vamos absorvendo recados. Então,
A pergunta que a gente começa deixando é exatamente essa: que recados nós estamos passando para as pessoas que nos acompanham dentro de casa? Que recado eu passo quando eu venho tomar o passe, ouço o evangelho, chego em casa e brigo desesperadamente? O centro é horrível. Olha como é que ela volta. Eu mandei uma mãe, está voltando um farrapo aqui de volta. Não, gente. A gente precisa passar recados. Qual é o recado? Eu vim para uma casa espírita. Não que a casa faça milagres, mas a gente tem todo o oxigênio. Eu costumo falar que a casa espírita é meio o espaço da fotossíntese, né? A gente deixa o gás carbônico aqui e sai cheio de oxigênio. Eles limpam. Mas não adianta limpar se a gente não mantém limpa a casa interna. Se a gente não cuida dos pensamentos, se a gente não cuida das atitudes. Não sei se vocês leem, deveriam ler. Céu e Inferno, do Kardec. Fantástico, fantástico. E ali tem depoimentos de pessoas que faliram, que acertaram, que estão meia boca, tem de tudo. E as que faliram, o que mais me angustia quando eu leio o livro, releio e tudo mais, é que eu me identifico em todas. É horrível. De alguma forma, eu errei, vou errar, ou estou errando em algum desses quesitos. Porque é muito próximo da gente. E eles são claros e contundentes para dizer, olha, não façam. Não faça, porque o resultado é complicado. Não existe céu definitivo, não existe inferno definitivo, né? São estados mentais que nós criamos pelas nossas condutas aqui. Não pelo tipo de morte que a gente tenha. Esqueçam, né? A gente tem um pânico. Se eu morrer assim, se eu morrer assado. O mais legal seria que a gente se preocupasse se eu vou viver assim ou vou viver assado, né? Porque é o tipo de vida que a gente tem que vai determinar para onde a gente vai do outro lado. Mas, enfim, os depoimentos deles são incrivelmente verdadeiros. Tem um depoimento de uma mãe que vê o filho num lugar não tão bom, desencarnado. E ela disse que o maior choque dela foi quando os benfeitores a levaram para vê-lo. Ele não a percebeu, né, por causa da diferença de vibrações. E o benfeitor explicar para ela, ele está assim por sua causa. Sabe aquele excesso de amor? Sabe aquilo que você chamava de amor, que você protegia, que você não deixava, que ele não podia ser contrariado, era um pequeno reizinho déspota dentro de casa, tudo podia. Então, é para cá que ele veio. Por essa falta de disciplina. Eles vão contando casos, gente, que são de uma tristeza incrível. Ele conta o caso de uma moça que vem uma senhora muito rica, que desencarnou, claro, na condição de orgulho, né? Mau uso da riqueza e tudo mais. E ela fala o seguinte, que onde ela está, não existe sofrimento físico, mas ela queria muito um sofrimento físico ou um obsessor junto dela, porque pelo menos alguém ia se ocupar dela. E quem dá a explicação disso é o São Luís, né? O Espírito São Luís. Então, gente, vamos tratar dentro do que a gente pode, daquilo que a dona Laura, que está no nosso lar, comenta tanto. A nossa família é pequenininha. Se a gente conseguir administrar isso com afeto, com carinho, amando como deve ser mesmo, equilibrando amor e disciplina dentro de casa, companheirismo, entendimento, nós vamos estender isso para uma outra noção de família, que é um outro patamar, que é a família espiritual. A família mais abrangente. Quando a gente conseguir entender que toda a humanidade é nosso irmão, cada um. Eu já falei, mas eu acho muito bonito. No nosso lar, no filme, fica claro, eu falo o filme porque nem todos leram. Não sei se vocês se lembram, tem uma hora que o André Luiz vai pedir uma entrevista com o governador. E ele sobe para falar com o governador. E ele já chega falando, eu quero visitar minha família. E o governador abre assim as mãos, e ele está vendo todo o nosso lar, e está vendo além das fronteiras do nosso lar, toda a parte do umbral. E ele fala, André Luiz, tudo isso aqui é minha família. Quando a gente chegar neste ponto, a gente vai entender efetivamente o que é a frase de que todos nós somos filhos de Deus. Irmãos entre nós, filhos do mesmo Pai. Isso não é uma frase tirada do nada, isso é uma frase tirada da oração que a gente mais faz.
Pai Nosso. É um pai que é meu e é de todo mundo. Quando eu entender isso, o valor do meu filho vai ser o mesmo valor do filho dela. E do filho daquela pessoa que eu não conheço. Mas nós ainda temos o sentido de posse, que é outro erro dentro do conceito de família. É meu filho, minha mãe. Gente, a gente não é nada. A gente está numa condição temporária de filho, de mãe, depois troca, depois vai, depois volta. É uma constante viagem, mantendo os afetos e tudo mais, mas é uma constante viagem. Essa coisa de meu filho, minha mãe, esse apego desnecessário só torna ainda mais difícil a educação que a gente estava falando lá atrás. Nós recebemos, no caso dos filhos, criaturas que nos são afins, a quem devemos, a quem nos deve, né, também, mas com o intuito de ajudar, de amparar. Serviu, ajudou, como diz o André Luiz, passa. Você faz o bem e passa. Não se dê o tempo de ficar agarrado àquele bem que você fez, porque o bem que você fez é ó. Tem uma cena do Mensageiros, onde o André Luiz vai dar um passe. Ele está numa equipe que está visitando um centro espírita e ele vai dar o passe. E ele sente que na hora que ele, junto com o médium, vai dar o passe, a pessoa fica muito bem, ela recupera toda a energia. Ele enche tudo. Nossa, olha o que eu fiz, que legal. E o instrutor dá uma cutucada nele, ó, seguinte, menos. Ele usa exatamente essa frase, serve e passa. Faz o bem, próximo. Cuidei desse, próximo. A nossa capacidade de fazer as coisas como deveria ainda é muito pequena. É a misericórdia de Deus que nos dá todo o fortalecimento para fazermos aquilo que a gente acha que está fazendo sozinho, mas não está. Cada vez que a gente acha que está fazendo o bem, o Emmanuel, no Evangelho de Lucas, né, aquela coleção que eu comento com vocês, que saiu com fragmentos, né, estudos do Emmanuel falando sobre os vários evangelistas, no livro que fala de Lucas, ele fala isso. Quando você achar que está fazendo o bem, duvide. Porque quando realmente você estiver fazendo o bem, você não vai perceber. Vai ser tão seu, tão dentro de você, que você não vai mais nem ter esse gosto. Olha o bem que eu fiz. Porque ele já vai ser seu. Então, gente, o estudo para mostrar dentro da doutrina noções de aprendizado que começam dentro de casa, precisam se estender. Precisam se estender no conceito mais amplo de que tudo que eu faço, absolutamente tudo que eu digo e penso, atinge as criaturas que estão comigo. E eu sou atingida por essas pessoas da mesma forma. Então, o nosso conceito de amor precisa ser revisto. Senão, a gente entra em formas de apego que não deixam as criaturas ter uma vida em paz. Vocês já ouviram falar, óbvio, em obsessores? Nós somos muitos e muitas vezes obsediamos filhos quando não deixamos os coitados fazerem absolutamente nada fora daquilo que eu acho que é o correto. Obsediamos filhos desencarnados, filhos encarnados. Obsediamos amigos, inimigos, através do pensamento. Não é o corpo que bloqueia isso, é o pensamento. Quando Jesus fala que basta pensar em trair, que a gente já traiu, ele não estava brincando, não. Ele estava dizendo, tudo começa no seu pensamento. Onde é que você põe o seu pensamento? Onde você põe, é onde seu espírito vai estar. Por isso que ele mandou, vigia e ora. Claro, vigia você e ora pelo outro e não o contrário. Vigia as suas atitudes, seus pensamentos. Vigia o rumo das ideias que a gente tem. Vigia a sua mente para que ela não fique desocupada, para que eu possa, através do trabalho diário, me transformar numa pessoa melhor. Poder vivenciar a bênção da encarnação dentro da família que eu estou, que é a família que eu preciso, exatamente aquela necessária para o meu entendimento daquela vida. Nem mais, nem menos.
não tem acaso, não tem erro. A gente nasce onde precisa, com quem precisa, do jeitinho que precisa. A gente entra na casa espírita e vem cheio de pedido, né? Parece o Muro das Lamentações. A gente pede. Tudo bem pedir, nenhum problema. Entender que às vezes os pedidos não vão ser aceitos para benefício nosso é uma grande evolução. Nós saímos recebendo tudo aquilo que necessitamos, não aquilo que pedimos. Saímos com toda a carga daquilo que é necessário para a nossa jornada da semana, não aquilo que a gente veio buscar. Porque como crianças espirituais, eu tenho uma aluna que ela diz que a gente não é criança espiritual, a gente é adolescente espiritual. Porque adolescente é que é rebelde. Criança é mais maleável. Então, a gente é um adolescente espiritual. A gente, a princípio, diz não para tudo. Não quero, não existe, não vou. Não é não, gente. Deus é bom demais. Bom o suficiente para nem ouvir as suas lamúrias, as suas queixas, e projetar para cada um de nós um futuro de luz. Uma luz que está dentro de nós. Quando eu falo no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, é para dizer, faça brilhar dentro de mim o reino de Deus. Acenda a luz dentro de mim que eu mesma apaguei. Porque eu vou fazendo escolhas que, vamos combinar, não são as melhores. Faça brilhar dentro de mim, mas só tem um jeito de fazer brilhar. Não é que Deus desce, põe a mãozinha, acende a vela dentro de você, não. É trabalhando, gente. É entrando numa casa espírita, é entrando num trabalho assistencial, é cumprimentando as pessoas, é doando dinheiro, alimento, abraços, beijos, telefonemas, o que for. É só assim que a gente faz acender a centelha divina dentro de nós. E é isso que a gente leva, para que as próximas famílias que a gente for juntando sejam cada vez mais famílias afins para o bem, afins de alegria. E se não forem, é porque você pode. É porque ainda tem desafetos no seu caminho que são muito complicados de corrigir. Por isso aparece dentro de casa. Não existe a palavra fácil. Não existe a palavra desistência. Nem sempre a gente vai conseguir. Mas é muito importante a tentativa que a gente faz todos os dias disso. De saber, e aí eu encerro com isso, de saber que o nosso problema não é maior nem melhor, nem nada diferente do outro. E que ele não é justificativa para você deixar de trabalhar no bem. Não tem justificativa para não trabalhar. Ah, mas eu estou com um problema em casa, meu filho, meu marido, meu... Isso justifica? O problema do outro, porventura, pode esperar? Quem sabe, indo, trabalhando, você volta e o amparo vem dobrado junto com você. O seu coração vem mais leve, a consciência tranquila de que, apesar de tudo, você segurou a onda e conseguiu trabalhar. Gente, Jesus não justificou o ócio de maneira nenhuma. Não justificou e condenou todas as vezes que ele pôde, as oportunidades que as pessoas tiveram e não fizeram. Ele não deu nem a desculpa da dor extrema. Quer ver um caso? Quando ele foi rezar no horto, ele subiu com Pedro, Tiago e João. Se vocês olharem no Novo Testamento, que eu sei que é a leitura obrigatória de todos, né, todo mundo lê, vocês vão ver que todos os efeitos que Jesus fazia, todas as coisas mais, de efeitos físicos mesmo, que precisava de, estão os três. Tá? São os 3 médiuns de doação de fluidos, são os 3 apóstolos. Eles estão em todas. Ressuscitando o filho da viúva, todos, Lázaro, eles estão. Mas enfim, ele sobe com eles e avisa para os demais, fiquem acordados, não durmam. E eles estavam tão tensos, porque sabia que viria alguma coisa, Jesus já tinha avisado para eles que a coisa ia ser difícil. Então, eles estavam na iminência de uma grande perda. Jesus avisou, eu não vou ficar muito tempo entre vocês. Então, eles estavam com uma dor extrema. Dormiram de cansaço. Quando ele chega, todo mundo dormindo. Então, ele já fala, eu não pedi grande coisa, pedi que vocês ficassem acordados. Ninguém ficou. E um deles justifica, nós estávamos preocupados.
E ele responde, nenhuma dor, nenhuma preocupação é motivo para a gente desertar. Não existe desculpa. Existe o nosso orgulho, que é autodesculpante. Toda vez que a gente falar alguma coisa que vier um mais logo em seguida, tem orgulho no meio. Eu não fiz isso, mas não foi porque eu não quis. Foi porque a Sandra cutucou. E adora, né? O orgulho, ele tem o mais na frente, ele tem uma adversativa e ele adora o outro. Nunca é responsabilidade sua. A vida é nossa, gente. A responsabilidade é nossa. A colheita é nossa. A semeadura também. Quer dias melhores, quer companhias melhores, quer mais força para a jornada que precisa empreender, batalha hoje na semeadura que você estiver fazendo. Em todas as alegrias que você semear e em todo o sofrimento que você evitar. Graças a Deus. Agora chegou o momento da gente... Chegou o momento da gente colaborar com perguntas, né? Com colocações que queiram fazer para colaborar com a Simone. Alguém gostaria de falar? Enquanto vocês pensam, tem uma pergunta aqui da internet, né? Vamos lá. Bom, quem faz pergunta para a gente é o nosso querido Lourenço. Né? Ui. Simone, boa noite. Abraço a todos os presentes. Um abraço aí, Lourenço. Né? Não sei se podemos explicar, mas o fato realmente é concreto. A pessoa tem contato com a doutrina espírita, entusiasma-se com o que vê, engaja-se nesse ou naquele trabalho, mas de repente desaparece e poucos ficam sabendo do que de fato aconteceu. O fato é comum na casa espírita, diferentemente de outras religiões, que o fato raramente acontece. Se todos adotam os mesmos princípios que levam a Deus, talvez se preocupam com o lado brilhante das comunicações, se satisfazem e se conservam frios e indiferentes. Talvez a rigidez dos princípios espíritas quanto às atitudes comportamentais e éticas que acabam causando isso. A parábola do semeador explica? Bom, então essa é a colaboração do Lourenço. Você quer comentar alguma coisa? Sim, para tudo. Gente, eu estou lendo um livro, que, nossa, se eu pudesse pegar agora, mas até eu procurar a página, ele está ali. É um livro que se chama Obsessão no Movimento Espírita, do Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que escreve pelo Divaldo Franco. Todos os textos que ele escreve trata da obsessão ou desobsessão, né? Tratamentos obsessivos, processos obsessivos. E ele tem uma frase que é bastante afim com isso que o Lourenço está colocando. Ele diz assim, que quando ele vê as pessoas que entram na casa espírita e depois não vêm mais, ou vão para outra religião, ou simplesmente não voltam mais, que ele chama de ex-espírita, e ele fala assim, eu acho tão engraçado falar ex-espírita, né? Não tem como, ou é ou não é, ou nunca foi, nunca deixou de ser, mas enfim. Ex-espírita, ele diz assim, eu fico em parte surpreendido e em parte eu compreendo. Ele diz o seguinte, ele fica surpreendido por aquilo que eu comecei na palestra falando. Uma doutrina que traz tanta informação, que é tão completa, que é tão explicativa, que é tão cheia de esperanças para as criaturas. Né? Uma doutrina que traz tanto conforto, tanto esclarecimento, tira véus. É difícil a gente entrar e depois sair. Né? Então, é essa parte que ele fica surpreso. A parte que ele compreende, o Filomeno falando, ele diz assim, eu compreendo exatamente pelo mesmo motivo, porque ela faz você pensar. Ela puxa você para responsabilidades que, se você for um espírito um bocadinho mais fraco, aqueles que estão acostumados, né, acomodados com a vida antiga que tinha, porque, afinal de contas, a vida antiga é boa, né, ela não pede muitos esforços, você faz uma meia dúzia de ritos sem nenhuma crítica, mas você, né, comanda. Então, você não precisa fazer grandes esforços internos. Então, ele entende o que é triste pelos dois lados, né, porque a gente perde a oportunidade de ter a informação da reforma íntima, a informação da bondade do Cristo, oferecendo inúmeras oportunidades, trazendo entendimento,
Mas tudo isso requer um esforço da criatura, um esforço muito grande. Um esforço não meu contra ou a favor da Cida, mas um esforço meu para comigo, para olhar para dentro e me modificar. Então, a doutrina espírita exige sim, gente, muitos esforços. Porque a gente sabe que a gente só entra no reino de Deus se a gente estiver totalmente purificado. E purificado é através do trabalho, encarna, desencarna, encarna, melhora, deixa um pouco das coisas erradas para trás, leva coisas melhores para frente. É assim que a gente vai vivenciando. Então, dentro do movimento espírita, esse afastamento, vamos dizer assim, tem a ver um pouco com essa falta de responsabilidade das pessoas, esse apego ao passado, né? A porta larga. A gente passou por ela há muito tempo. Então, agora, quando tem a porta estreita, que exige que a gente passe só com as virtudes, tem que deixar os vícios para trás, a gente começa a fazer um certo bico, né? Porque daí a gente tem que deixar toda aquela bagagem, aquela mala pesada para trás, fazer o esforço de passar só com o necessário. Mas o nosso ego não deixa a gente desenvolver o que é necessário. Então, através disso, a gente tem o trabalho. Então, assim, a doutrina pede esse esforço. Ela pede parceiros. Tem um livro do André Luiz que se chama Missionários. E ele diz exatamente isso, o instrutor. Que a espiritualidade maior não nos quer por pedintes eternos. Nos quer por companheiros. Então, pediu, recebeu, está na sua vez de trabalhar. Mas a gente se acomoda no pedido. Na posição de ficar pedindo. Ai, é tão bom ser doentinho, né? Porque assim, todo mundo faz tudo por você. Não é bom receber sopinha na cama? É tudo de bom. Mas depois que você recebeu sopinha na cama e melhorou, vai lá e faz outra sopinha para outra pessoa que está precisando também. Então, é exatamente isso. Né? Ela chama você para uma consciência que você não é coitadinho. Nem deve ser, nem deve se tratar dessa forma. Que à medida que você foi socorrido, socorra também. Não é esse o princípio do Cristo? Faça para o outro aquilo que você quer que faça para você? Não entendo de outra forma. E também não entendo as pessoas que acham que trabalhador, expositor, passista, professor dentro de uma casa espírita é santo. Também não entendo isso. Estou, assim, trabalhando bastante para entender. Não é não, gente. Né? Assim, a gente costuma falar que quem trabalha deve mais. Então, tem que fazer mais esforço. O palestrante que está falando, como dizia o Divaldo, a boca, o ouvido que precisa mais escutar o que está mais perto da boca. Então, eu estou falando e está vindo para cá, gente. Nem sempre a gente consegue fazer, mas a gente se policia para fazer. Então, às vezes, a gente tem reações na rua com a família, a pessoa fala, mas você não é espírita? Ai, que vontade de responder. Aí eu falo, ainda bem que eu sou espírita. Eu não respondo. Não, gente, assim, são tentativas, mas são compromissos. Eu repito o início da palestra. E o dia que a gente não tiver mais o espiritismo? Agora a gente teve. E se a gente não aproveitar a chance e for chamado a vivenciar numa realidade, numa família, numa sociedade que não tem essa informação? Porque, só para encerrar, eu já falei, né? Espírita, depois que descobriu que tem outra vida, é um caos, porque empurra tudo para a próxima. Ah, eu não consigo nessa, vou jogar para a próxima. Não, olha, com ele não vai dar nessa, para a próxima. Gente, a próxima vai ficar sobrecarregada com o que você está jogando e o que ela já traz. Né? Ela já tem uma cota, você está empurrando mais para ela. Então, eu lembro muito, assim, a todos, pode sempre ficar pior. Você acha, não dá para ficar pior do que está agora? Dá. Sempre tem um jeitinho. Então, não vamos cutucar para que não venha o pior. E aí eu lembro da frase do Herculano que eu acho brilhante. Eu já falei que eu devia ter várias lápides, porque em toda lápide eu quero uma frase. Né? Então, eu já escolhi umas 10, então tem que ter umas 10 lápides. E essa frase do Herculano é uma delas. Onde ele diz assim, nós devemos entender Deus, devemos cooperar com Deus e devemos não atrapalhar Deus. Devemos entender Deus porque tem coisas que a gente não pode fazer. É Ele. Devemos cooperar com Deus porque tem coisas que é da gente, não é dele. E devemos não atrapalhar, porque vamos combinar, se a gente faz direitinho, ele faz a parte dele, tudo funciona. Só não funciona porque a gente não coopera. Dá tempo de mais uma perguntinha? Alguém gostaria de fazer alguma colocação?
Só complementando a pergunta do nosso amigo internauta, que se refere a outras religiões que não têm esse mesmo êxodo que tem no Espiritismo. É como você falou, outras religiões você cumpre uma ritualística, cumpre as determinadas proibições, aquilo que pode ou que não pode fazer, e tudo bem. Já no Espiritismo tem aquele deslumbramento inicial com a doutrina, aí, no segundo momento, a pessoa percebe que ela não basta apenas conhecer a doutrina, ela precisa introjetar a doutrina. É aí que ela não está pronta ainda para essa mudança, para toda essa reforma. É aí que ela frequenta durante um tempo e depois some. Eu li recentemente o Reforma Íntima e tem uma frase que diz assim: é possível ser iluminado pela luz da doutrina e não iluminar-se a si mesmo com a luz do trabalho e da renovação. Acho que resume tudo, né? É isso aí. A gente pode estar na doutrina há 10, 15, 20 anos. Aliás, eu tenho pânico de pessoas que chegam para mim e falam: eu trabalho, eu frequento há 30 anos. Como se isso fosse um currículo, né? Uma coisa assim que você vai, eu estou falando, olha, não fala qualquer coisa comigo porque eu estou há 30 anos na doutrina. Você pode estar há 30 anos sem ter sido tocado, nem arranhado pelos... E uma pessoa que chegou hoje foi tocada. Então, não é o tempo de doutrina, é o instante em que a doutrina entrou em você. E eu concordo, pode não ser o momento daquela pessoa, mas, gente, se você teve a oportunidade da coisa boa e não aproveitou, quando você quiser, ela não vai ter. Não por castigo, é porque assim, você não sabe brincar ainda, eu não dou o brinquedo. Aí depois você vai querer o brinquedo, mas você não tem ainda condições de brincar. Então, você tem o recurso agora, tem a terapêutica agora, te faz bem, chama você para a responsabilidade. Eu costumo falar assim, eu tenho um grupo de estudos, onde a gente agora está estudando Aprendizes do Evangelho. E eu tenho uns alunos que são terríveis. E eles falam assim, que eles vão criar um blog, né? Assim, existe vida depois da Simone, porque eu mordo a orelha de todo mundo, gente. E é para chamar a atenção mesmo, porque assim a gente não pode descuidar. A gente não pode achar porque frequenta, porque está vendo o espírito, porque está dando passe, a gente não pode se deslumbrar, a gente não pode tirar o pé do chão. A gente não é nada. Sabe aquela escada? No Céu e Inferno tem uma imagem que é belíssima. Ele diz assim, é uma escada, as nossas vidas são uma escada. Então a gente vai subindo, mas a nossa subida é lentíssima. Então tem hora que dá um cansaço, aí o que você faz? Você olha para trás. Aí dá mais cansaço ainda de ver que você não subiu metade do que você deveria. Aí você fala, deixa eu ficar aqui um pouquinho, então não vou subir. Gente, o lance é olhar para frente. É sempre para frente. Tem muita coisa? Tem. Mas se você parar ou olhar para trás, por isso Jesus falou, ninguém que pega o arado e olha para trás pode ser meu seguidor. Pegou, abraçou o osso, tem que ser para frente. Se não vier, a gente vem de outra forma. A gente se não fala sempre na casa espírita, não é pelo amor, é pela dor? Alguém aqui está esperando a dor para avisar? Eu espero que não. Eu espero que a gente aceite o convite do amor. Porque, gente, ele bate na porta o tempo inteiro. Emmanuel fala isso. Antes de chegar a dor, o amor já foi várias vezes visitar a nossa alma. Mas a gente não faz nada quando está tudo certinho, né? A gente só faz quando a coisa pipoca. Então, não tem jeito. E tem as religiões que repito, sem crítica nenhuma, mas que tem pouca cobrança em relação a isso, né? E as pessoas optam por isso, porque como tem pouca cobrança, como diz meus alunos, eles falam assim, eu tinha uma vida tão boa, eu lia Caras antes de você, agora eu não posso mais ler. Não, gente, assim, né? Vamos acertar, a gente tem caminhos e escolhas, como você colocou. Escolhendo de um jeito, se colhe de um jeito, escolhendo de outro, né? É sempre uma bifurcação. Por isso a gente precisa rezar muito para ter entendimento na hora da escolha, né? Caminhar sempre para a escolha correta. Eu tenho uma amiga, Simone, há muitos anos atrás, né? Ela falou que essa oportunidade da reencarnação era preciosa porque eu tinha professores bons que estavam me ajudando. E que se eu não fizesse aquilo que precisava fazer, na próxima encarnação os professores seriam mais severos. E aí eu teria sofrimento. Então, aproveita. Eu vou usar isso com os meus alunos, assim, quando eles me atormentarem.
Uma vez, gente, eu estava num trabalho mediúnico e com uma pessoa que eu gosto bastante, uma das médiuns que eu mais respeito. E ela me falou isso. Ela falou assim, abraça essas criaturas. Foi logo quando eu comecei a dar aula. Porque ela ainda falou assim, brincando, senão na próxima eles verão todos seus filhos. Daí para frente eu abraço todo mundo, vocês não têm noção. Eu olho para cada um deles e falo, socorro, você não. Como filho, pelo amor de Deus. Não tenho essa estrutura para isso. Simone, obrigado. Bom, depois de tanto recebermos, chegou o momento de doarmos um pouquinho de nós. Como vocês todos sabem, o momento das vibrações é o momento em que o plano espiritual aqui presente colhe todas as nossas boas vontades, todo o nosso coração, nosso desejo, e encaminha onde mais seja necessário nesse planeta. É por isso, irmãos, que nesse mesmo clima de serenidade e de amor, queremos vibrar pelas famílias desse nosso planeta, em especial nesse momento pela nossa família, por aquele ente mais difícil, por aquela pessoa que ainda não nos é fácil. Quanto aprendizado ele tem a nos dar. Envolvemos esses nossos entes queridos com muito amor nesse momento. Vibremos também, não só pela nossa família, mas por todas as famílias desse nosso planeta Terra, que são a célula de um mundo melhor. Que cada uma delas possa ser envolvida com esse amor universal. Que esse nosso amor possa se juntar a todas as pessoas que de alguma forma trabalham pelo bem nesse nosso planeta. Seja lá quais denominações eles frequentarem, de alguma forma o amor está presente e é isso que importa. Vibremos, queridos irmãos. Vibremos também por um dos temas do trabalho de hoje, que é a dependência química. Por todos os jovens e pessoas que estão procurando se libertar do vício, quer seja do álcool, das drogas, os vícios morais. Que eles possam ser auxiliados em suas necessidades, que possam cada dia se fortalecer um pouco mais para se libertar e ter uma vida melhor. Vibremos, queridos irmãos. Envolvendo todo o nosso planeta Terra, que ele possa também ser auxiliado, todas as nações, governos, que possam cada dia mais evoluir e que seus governantes também possam ser inspirados neste momento. Nesse mesmo clima de vibrações, queremos agradecer imensamente ao Pai pelo encontro de hoje, por tudo que pudemos aprender, por um pouco mais que pudemos evoluir e levar para a semana essas reflexões que nos ajudem a sermos pessoas melhores. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos permanecer um pouco mais em silêncio, que os trabalhos ainda continuam e pouco a pouco vocês serão chamados